Vamos falar sobre dinossauros. Quem é que não quer vir? Por amor de Deus. Temos aqui voluntários que adoram dinossauros. Vocês já fizeram alguma vez... ok, 2 voluntários que já gostam muito de dinossauros, mas gostam também de dinossauros. Quem daqui é que não gosta de dinossauros? Não gosta? Tu não gostas? Ah, tu gostas, estava a ver. Quem é que gosta de dinossauros aqui? Quem é que daqui já viu dinossauros? Só no museu. Quem? Ok. Já viu, o Daniel já viu dinossauros. Mais alguém que viu dinossauros? Já vi a pegada aqui do dinossauro. Já viram pegadas de dinossauros? Ok, é um exemplo. Muito bem. O que é que eu vos vou falar hoje? Vou-vos falar de dinossauros, mas só que os dinossauros têm mensagens por detrás deles que são muito interessantes. Não é só os dinossauros em si, mas só que eles ensinam-nos sobre a evolução, ensinam-nos sobre a conservação e ensinam-nos sobre as alterações climáticas. Diz. Aqui o nosso amigo está-nos a perguntar se vou falar sobre o T-Rex. Vou falar sobre o T-Rex e sobre o primo do T-Rex. Ele adora o T-Rex. Quem é que não gosta do T-Rex? Todos gostam do T-Rex, não é? Ora bem, então, a minha primeira pergunta vai ser: qual é que é o vosso dinossauro preferido? Qual é que é o teu dinossauro preferido? É o Triceratops. O Triceratops. E o teu, sabes? Não tens um dinossauro? O T-Rex? Não? Ok. Tudo bem, aqui estou-vos a mostrar um exemplo de um dos dinossauros com o pescoço mais comprido dos animais, com o pescoço mais comprido que alguma vez existiram. Este animal tinha mais de 60 metros, ok? Mas o meu dinossauro preferido é a galinha. A galinha é um dinossauro. Como assim a galinha é um dinossauro? Este é o meu dinossauro preferido. Tu achas... Diz lá, porquê que achas... Um dinossauro que é uma galinha e um dinossauro ao mesmo tempo. Mais ou menos. As galinhas são galinhas, os dinossauros são dinossauros. Mas o que é verdade é que os dinossauros têm um ancestral... As galinhas têm um ancestral comum com os dinossauros. Ou seja, os avós dos avós dos avós das galinhas eram dinossauros. Ok? Então a galinha e o galo são dinossauros. Como assim é que eles são dinossauros? Porque nós, na paleontologia, fazemos uma coisa que são as árvores da vida. Então, aquilo que nós vamos ver é olhar para as diferentes formas dos animais e vamos ver qual é que é a relação que eles têm com os outros. E os animais mais próximos dos dinossauros que existem atualmente são as galinhas, os galos, qualquer ave que vocês pensem, os perus, os tucanos, as avestruzes, todos esses são dinossauros também. Diz? Águias. As águias são dinossauros. Portanto, sempre que vocês vão a um churrasco, a um frango do churrasco, vocês estão a comer um dinossauro. Podem dizer isto na escola. Eu já comi dinossauro ao almoço. Acho que é uma boa ideia, não é? E então, se vocês virem, o que é que acontece? Os humanos estão muito longe dos dinossauros e das aves. Os animais que existem atualmente, que são mais próximos dos dinossauros, são realmente as aves. São descendentes. As aves são descendentes dos dinossauros. Como é que isto funciona? Como é que nós chegamos a estas conclusões? Nós chegamos a estas conclusões porque nós olhamos para a família, para a árvore da vida. Como é que... Sim, diz. Com macacos. Nós não evoluímos como macacos. Nós temos os nossos tetravós assemelhavam-se a macacos. Ok? É assim que isto funciona. Então, como é que nós olhamos para estas coisas? Nós estamos aqui, imagina, eu, o meu irmão, a minha irmã, etc. E temos a nossa mãe e os nossos avós. Então, se nós formos andando para trás e para trás e para trás, os tetravós, os tetravós, vamos chegar lá aos nossos ancestrais. Neste caso, são os ancestrais dos mamíferos, não são os ancestrais dos dinossauros. Então, vamos lá ver como é que isto funciona. Por exemplo, neste caso, é mais ou menos assim. Imagina que a galinha somos nós e os nossos tetravós são os dinossauros. E nós ainda estamos muito mais lá para trás. Ok? Isto é como se fosse a árvore da vida.
como isto funciona. E então, se nós fizermos e relacionarmos todos os organismos do mundo, vamos ter assim uma espécie de árvore como esta. É uma árvore com todos os milhões de espécies que existem. Okay? Então vai-nos dar como se fosse um ancestral comum. Mas há outros dinossauros que são fantásticos. Por exemplo, os beija-flores. Os beija-flores são dinossauros, como todas as outras aves. E eu adoro os beija-flores porque eles são animais que são aves que são capazes de ter um voo estacionário. Eles conseguem estar a voar no mesmo sítio e apanhar o néctar das plantas. E vocês sabiam que os beija-flores têm uma temperatura corporal de 45 graus? Olha lá! Têm 45 graus de temperatura, os beija-flores. E cá está, os beija-flores estão mais relacionados com os galos do que com qualquer outro animal. Os dinossauros ou os humanos. É assim como isto funciona. Outro dos animais, dos dinossauros que eu prefiro, são as... Quem é que sabe o que é este animal? Águia. Não é... Gaivota. Gaivotas. São as gaivotas. Eu adoro as gaivotas. Vocês sabem porque é que eu adoro gaivotas? Não? Diz. As gaivotas conseguem ficar algum tempo dentro de água para apanhar os peixes. É verdade, elas pescam muito bem debaixo de água. Ora, as gaivotas, eu gosto muito das gaivotas porque nós, olhando para as diferentes formas das gaivotas, nós conseguimos dizer que idade é que elas têm. Nós conseguimos dizer que, por exemplo, às vezes vocês não veem estas gaivotas assim meio acastanhadas a andar por aí. Então estas são juvenis. Estas nasceram este ano. Nós conseguimos olhar para as gaivotas e dizer quantos anos elas têm, por exemplo. Há muitas pessoas que olham para as gaivotas e não pensam, cá estão estas gaivotas aqui a chatear, a fazer cocó em cima do... Não é assim. As gaivotas têm muitas coisas para nos ensinar e são das aves aquáticas que nos podem dizer mais sobre o seu estilo de vida. Há outras gaivotas que existem aqui em Portugal, por exemplo, a gaivota de bico fino, ou a gaivota de cabeça preta, que muitas pessoas não olham com atenção para as gaivotas, mas existem imensas espécies diferentes. Estas, por exemplo, são extremamente bonitas e elegantes. Mas também temos algumas super raras, que aparecem cá em Portugal de vez em quando, como as gaivotas de bico riscado. Então, onde é que agora se inserem as nossas gaivotas? Na nossa árvore da evolução. Estão ali, as gaivotas. Então, como estão a ver, nós começamos a criar esta árvore da vida em que procuramos as relações de uns animais com os outros. Então, e os dinossauros tinham penas? Vocês perguntam. Não. Têm penas? O meu filho está a dizer que não. Há alguns que têm, tens toda a razão. Aqui... Aqueles que voam e há uns dinossauros que ficam na terra e também têm penas. É tipo um ianda que tem penas. É isso mesmo. Existem alguns dinossauros que têm penas, mas nem todos os dinossauros tinham penas. Este é o exemplo de um dos dinossauros que tinha penas e foi um dos primeiros descobertos com penas, que é o Archaeopteryx. Este dinossauro existiu há 150 milhões de anos atrás. E, por exemplo, uma das coisas que o aproxima de outros animais é os dentes que eles têm. As aves, hoje em dia, não têm dentes. Não faz mal. Mas, vocês estão a ver aqui estas penazinhas que ele tem aqui? Lá está, isto é o exemplo de um dinossauro com penas. Mas existem outros. Por exemplo, o Microraptor, que é um dinossauro que existiu na China e, como estão a ver, tinha imensas penas. Conseguem ver esta penugem toda que ele tem? Eu adoro esse dinossauro. O Microraptor, não é? Sim, também é muito rápido. Porque olha lá como é que ele é. Ele é estranhíssimo. Ele tem umas penas enormes nos braços, mas também tinha penas nas pernas. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Sobre o Microraptor, não é? Portanto, como vocês estão a ver, se nós começarmos a olhar para os dinossauros um a um, vamos vendo que há uns que têm mais semelhanças às aves atuais e outros que têm menos semelhanças às aves atuais. Agora, a sério, qual é que é o meu dinossauro preferido? O meu dinossauro preferido é o Torvossauro. Vocês sabiam que este dinossauro existiu aqui, em Portugal? Este dinossauro existiu aqui em Portugal e foi descoberto lá uns ovinhos dele.
O Torvosaurus parece um Tiranossauro, mas só que é um primo dele, não é bem o mesmo grupo. Este pertence aos Megalosaurídeos e o Tiranossauros pertence aos Tiranossaurídeos. É um grupo diferente. São primos, são os primos. E então, nós dentro deste grupo de ovos que nós descobrimos inclusivamente alguns dentes e uma parte da boca dos seus embriões. Nós descobrimos embriões com 150 milhões de anos. E isto foi uma das descobertas mais fantásticas que eu já fiz na minha carreira. Como estão a ver, tem aqui a parte da mandíbula, a parte de baixo, tem aqui uma série de dentes aguçados. Mesmo quando eles eram bebés, eles já tinham os dentes aguçados. E tem uma série de outros ossos da cabeça. Ele tem dúvidas? Mas é outra coisa. O T-Rex, o primo do T-Rex, é o que tem corno, não é? Existem muitos dinossauros com cornos. Por exemplo, o Ceratosaurus, ele tem cornos. Mas só que ele também é um primo do T-Rex, sim. Ok? Sim. E vejam lá, isto parece tudo uma omelete de ovos. Estão a ver aqui, está tudo cheio de ovos, uns juntos em cima dos outros, todos esmigalhados. Isto tem, lá está, tem 150 milhões de anos. E se vocês virem aqui, tem uma casca de ovo. E nós, às vezes, quando queremos estudar isto com mais detalhe, fazemos secções, usando várias técnicas diferentes, para ver qual é a estrutura das cascas dos ovos. E como vocês veem, a ornamentação é extremamente complexa. E estes ovos estão extremamente bem preservados. E nós conseguimos ver que eles têm este tipo de cristais com esta estrutura. Então, o Tiranossauro está ali, imaginemos, e aqui está o Torvosaurus. É por isso que eu estava a dizer que ele é o primo do Tiranossauro, ok? Não é exatamente, não é o seu avô, porque não está para ver se ele está na mesma linhagem, mas é o primo dele. E agora vou-vos fazer uma pergunta. Quais é que acham que são os dinossauros mais estranhos de todos? É esse? Ok. Então, qual é que acham que é os mais estranhos de todos? Eu não sei o nome, mas é um que... É um que se esquecia do nome, muitas vezes. É o que anda muito rápido. Também O Velociraptor? Sim. Ah, ok. O Velociraptor é giro também. Eu não me lembro do nome, mas eu vou dizer em inglês, é o chicken. O chicken? Sim. Chicken, o galo? A galinha? Sim, a galinha. É esse. Eu também acho que eles são muito estranhos. Já viram como ele tem aquelas coisas esquisitas na cara, com aquelas penas de tantas cores? São realmente muito estranhos. As galinhas são dinossauros muito estranhos, é verdade. Mas para mim, este é um dos mais estranhos que existe. Que é o Meilong. É um dinossauro. Vocês daqui parece que isto está tudo junto, uns ossos com os outros. Mas só vocês virem aqui com atenção, tem aqui o olhinho, aqui a parte da frente da boca, e ele está todo encaracoladinho. É um dinossauro que foi encontrado a dormir. Aliás, Meilong, em chinês, quer dizer o dragão que está a dormir. E qual é que é um dos meus fósseis preferidos? Eu gosto também muito do Scansoriopteryx. Alguém consegue dizer este nome? Ele é um Scansoriopterygídeo. Vamos ver se ele consegue dizer este nome. Precisamos do microfone aqui. Temos aqui um voluntário para dizer a palavra Scansoriopterygídeo. Disseste mesmo? Scansoriopterygídeo. Scansoriopterygídeo. Uau, a primeira! Parabéns, um aplauso. Alguém se quer voluntariar para dizer outra vez este nome difícil? Diz outra vez. Scansoriopterygídeo. Ok, a Daniela conseguiu dizer. Este é um fóssil, para mim, extraordinário. Porquê? Porque ele é uma espécie de experimento, uma espécie de experiência evolutiva que existiu antes da origem das aves. Em que, se vocês olharem para o esqueleto dele, ele tinha uma membrana alada
Ao contrário das aves. As aves, o que elas têm só um dedo e as penas crescem ao longo da sua asa. Este aqui tinha uma membrana, tal como... Vocês conhecem algum animal que tem uma membrana, usa uma membrana para voar? Só queria dizer uma coisa. Esse dinossauro era as águias no tempo, né? Era como se fosse, imagina, como se fosse as águias antigamente, é verdade, sim. É algo como se fosse assim. Mas é que este aqui tinha 160 milhões de anos. Na altura, nem as águias imaginavam andar a voar e a aterrorizar os pombos. Este aqui, então, ele tinha esta membrana alada nos seus dedos, os seus dedos eram maiores, tal e qual como os morcegos. Ou seja, nem todas as experiências evolutivas deram bons resultados. Estes grupos Scansoriopterygídeos foram extintos. Estamos a precisar aqui do microfone novamente? Temos mais dúvidas? O quê? Ah, está aqui. Sim. Aquele dinossauro, parece que está preso no pé. Está preso no pé, mas isto é o pé dele e isto é a mão, está separados. Isso é só por causa da imagem, o ilustrador não estava a pensar de forma certa. Ok? Estes para mim são dos mais bizarros que existem. Aquilo é um dinossauro, aquilo ali. O que da direita? Sim. Este é uma ave, portanto é um dinossauro. Sim? Porque neste dinossauro tem ossos? Sim. Não tem ossos? Porque nem todas as partes que foram encontradas estavam preservadas. A sua parte da cauda e daqui da coluna vertebral não estavam preservadas. Ok? Mas eu acho estes dinossauros muito estranhos e muito engraçados. Onde é que eles estavam? Estavam aqui na linhagem evolutiva. Como vocês veem, estes Scansoriopterygídeos estão um bocadinho mais próximos dos dinossauros, das aves. E temos aqui os outros grupos que são cada vez mais distantes das aves. Outro dos dinossauros que eu adoro é o esse já disse. É o Scipionyx. O Scipionyx, vocês estão a ver aqui esta parte? O que é que está ali preservado? É o seu estômago, os seus intestinos e os seus pulmões. Este é um dos dinossauros mais bem preservados que alguma vez foram encontrados. Diz. Tenho uma dúvida. Sim. Eles estão todos juntos? Não, este, por exemplo, foi encontrado na Itália. Os dinossauros existem em muitos sítios A diferentes. pergunta dele era os estômagos e isso estão todos juntos. Este é um caso raro em que as suas vísceras, os seus pulmões, o seu coração, os seus intestinos foram preservados. Mas é muito, 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 muito raro isto acontecer. Ok? Então, agora, outra pergunta. Qual é que é o teu fóssil preferido? O meu fóssil preferido é o Taumatodracon. Esta foi uma espécie de plesiosauro que descobri... não descobri, eu ajudei a descrever, eu fiz a descrição desta espécie, deste um dragão marinho. Ele não é um dinossauro, que existiu há cerca de 160, 170 milhões de anos, nos mares da Inglaterra. E aquilo que estava preservado dele foi esta parte do crânio e todo o seu pescoço. E onde é que eles estão? Na árvore da evolução, estão aqui. Tudo o que vai daqui para a frente são dinossauros. Este não é um dinossauro. Okay? Tem características anatómicas da sua cabeça, da forma todas as outras características não dizem que eles são dinossauros. São répteis marinhos, mas não são dinossauros. Diz. Eu sei que eles conseguir comer logo 5 peixes de uma vez. Estes aqui enchiam a boca de peixe, se fosse preciso. Eles eram enormes. A cabeça dele tem este tamanho, mais ou menos. São enormes. Muito afiados. Tem os dentes muito afiados mesmo. Estes comiam peixe para o pequeno almoço. Até comiam piranha, não comiam. As piranhas não existiam na altura. Este aqui existiu há 170 milhões de anos. As piranhas ainda nem existiam nessa altura. Outro dos meus dinossauros preferidos é o Niasodon mufumukasi. Este fóssil eu descobri-o pessoalmente em Moçambique. Este animal não tem 170 milhões de anos, tem 260 milhões de anos. Okay? E o que é que era descoberto dele? Isto é um exemplo das escavações que nós fazemos em Moçambique. Já agora podem ver o nosso site paleomose.org. E nós trabalhamos sobretudo nesta área e agora vamos começar a descobrir fósseis nesta área dos primeiros dinossauros e das primeiras
dos primeiros mamíferos. Mas não digo a ninguém. Ok. E então, o que é que estava preservado deles? Tinha aqui esta parte da coluna, tinha um bocado das pernas e tinha a sua cabeça completa. E isto é uma nova espécie para a ciência. Foi uma nova espécie para a ciência que nós descobrimos. Diz. Esquisito. É o quê? Esse dinossauro é bem esquisito. Espera, este não é um dinossauro. Eu já te vou mostrar. Espera. Não, espera, podemos ir para a frente. Este não é um dinossauro. Este é mais parecido com os humanos, está mais próximo dos humanos do que qualquer dinossauro. Ok? São muito diferentes. Esse aí animal é pequenino ou é grande? Este animal era mais ou menos deste tamanho, era mesmo muito pequenininho. Mas só que este era um ancestral dos mamíferos. Este não tinha nada a ver com os dinossauros, nem com os répteis marinhos como os plesiosauros. E, aliás, vocês sabem o que é que nós vimos dele? Conseguimos ver o seu cérebro preservado. Conseguimos ver muito bem, olhando para o interior daquilo que estava preservado no crânio deste animal, nós conseguimos reconstituir o seu cérebro. Outro dos animais que nós descobrimos, o Gorgonopsiano, este também está preservado nos terrenos e sedimentos de Moçambique e é mais próximo aos mamíferos, é mais semelhante a nós do que qualquer outro dinossauro. Vejam só o que é que temos preservado dele. Isto é uma parte do crânio, mas olhem só para estes dentes aguçados. Estes dentes eram tão aguçados que tinham uma serrilha, tal como as facas da cozinha. Isso era como fosse aquele tigre que tem os dentes, o tigre de sabre. Exatamente, mas só que os tigres de dente de sabre existiram há 30 milhões de anos, este existiu há 230 milhões de anos mais. Este foi o tetravô dos tigres de dente de sabre. Quando os tigres de dente de sabre existiam, já este aqui era fóssil há 230 milhões de anos. E aqui estão eles, os gorgonopsianos. Eles estão muito mais próximos dos humanos do que qualquer um dos outros. Mas os gorgonopsianos acabaram há 250 milhões de anos. Sabem como é que isto aconteceu? Espera aí, aqui o nosso amigo tem uma dúvida. Rápida. Ele é grande ou é pequeno? Isso que eu Os gorgonopsianos eram grandes, eram do tamanho, imagina, os maiores eram do tamanho de um cavalo. Imagina. Havia outros mais pequeninos do tamanho de um cão pequeno. Mas, Sim? porquê é que é tão difícil haver os estômagos e os cérebros dos... Porque é o seguinte, os ossos são partes duras dos animais. Os estômagos são partes moles dos animais. E estragam-se muito mais rapidamente. As bactérias vão comer muito mais rapidamente as partes moles do que as partes duras. Então é por isso é que a maior parte das coisas que estão preservadas são ossos. Mas muito, muito, muito raramente acontecem estas coisas dos estômagos estarem preservados, etc. Mais uma dúvida? Rápida? Então, Sim? eu não sei, é um animal que eu queria dizer que é tipo, tem tipo uma tromba e tipo essa tromba é como as coisas que estão no chão e O elefante? é o nariz é gordo e é tipo uma tromba. É um papa-formigas? Não, Não? Podia ser o Papa Formigas, é verdade. Não estou a ver esse, mas vou pesquisar nas minhas próximas... nos meus próximos estudos. O que é que aconteceu com estes animais todos que eu vos estava a dizer há 250 milhões de anos? Foi exatamente há 252 milhões de anos. Existiu vulcanismo, vulcões de tal forma grandes e durante tantos milhões de anos que eles todos foram extintos. O que é que os vulcões libertam? Libertam dióxido de carbono. Ora, aquilo que nós fazemos quando acendemos o carro todos os dias é exatamente libertar CO2 para a atmosfera. Portanto, queremos que aconteça a mesma coisa que aconteceu a estes animais, ao gorgonopsiano e aos dicenodontes, que nos acontece a nós. Temos que pensar sempre que vamos ligar o nosso carro e fazer coisas que façam poluição. Muito obrigado e boa tarde. Mais uma dúvida, só uma última dúvida. Qual é que é o dinossauro mais grande do mundo? O Mamenquisaurus. Aquele primeiro que eu mostrei é o Mamenquisaurus, ele é mesmo muito grande. As vértebras dele são maiores do que a tua própria altura. 60 metros. Sim, são mesmo muito grandes. Mesmo muito grandes. São gigantes esses.
Tá bom, muito obrigado então.